Lúcia pediu divórcio após 30 anos de casamento. Não houve traição. Não houve escândalo. Não houve uma única grande discussão capaz de explicar o fim de uma história tão longa. Houve apenas silêncio. Um silêncio que começou pequeno, quase imperceptível, mas que cresceu ano após ano, ocupando todos os cômodos da casa. Lúcia já não se lembrava da última vez que ela e Ricardo haviam conversado de verdade. Não se lembrava da última vez que riram juntos. Não se lembrava da última vez que se sentiu amada. Os filhos cresceram. Construíram suas próprias famílias. E o casal que antes vivia correndo atrás de contas, escola, consultas médicas e compromissos, de repente ficou sozinho. Foi quando Lúcia percebeu algo que tentava ignorar havia muito tempo. Ela não queria passar o resto da vida vivendo ao lado de um estranho. Numa noite comum de terça-feira, sentada à mesa da cozinha, ela finalmente criou coragem. Ricardo, eu quero divórcio. O homem ficou em silêncio. Por alguns segundos, ela esperou uma reação. Uma pergunta. Uma discussão. Qualquer coisa. Mas Ricardo apenas abaixou os olhos e concordou com a cabeça. Se é isso que você quer, eu respeito. Foi só aquilo. 30 anos resumidos em uma única frase. E, estranhamente, aquela resposta doeu mais do que uma briga teria doído. Nos dias seguintes, começaram a organizar a separação. Cada um cuidava de suas próprias coisas. Sem lágrimas. Sem gritos. Sem despedidas. Como dois desconhecidos encerrando um contrato. Foi numa tarde chuvosa que tudo mudou. Lúcia estava esvaziando o armário de Ricardo quando percebeu algo estranho. Uma das placas de madeira no fundo parecia solta. Curiosa, puxou com cuidado. Atrás dela havia um compartimento escondido. E dentro dele, uma pequena caixa de madeira escura coberta por uma fina camada de poeira. O coração dela acelerou. A caixa parecia antiga. Muito antiga. Como se estivesse escondida ali havia décadas. Ela a colocou sobre a cama. Passou a mão pela tampa. E então viu algo escrito. Uma frase simples, mas suficiente para fazer seu estômago gelar. Para Lúcia. Somente depois que eu partir. Ela deveria ter parado. Deveria ter fechado a caixa. Deveria ter chamado Ricardo. Mas não chamou. Porque, depois de 30 anos tentando entender o homem com quem se casou, aquela talvez fosse sua última oportunidade de descobrir quem ele realmente era. Com as mãos trêmulas, Lúcia levantou a tampa. E o que encontrou lá dentro fez suas pernas perderem a força. Porque, pela primeira vez em 3 décadas de casamento, ela estava prestes a conhecer um Ricardo que nunca havia visto antes. Lúcia sentou-se na beira da cama e olhou para dentro da caixa. Por um instante, sentiu uma pontada de decepção. Não havia joias. Não havia dinheiro. Não havia documentos comprometedores. Apenas envelopes. Dezenas deles. Cuidadosamente organizados em ordem cronológica. Cada um com uma data escrita à mão. Como se alguém tivesse passado anos preparando aquilo. Com o coração acelerado, ela pegou o primeiro. A data fez prender a respiração. 14 de setembro de 1994. O dia em que conheceu Ricardo. Lúcia abriu o envelope devagar. A folha estava levemente amarelada pelo tempo. A letra era inconfundível. Mais firme do que ela lembrava. Mais jovem. Mais cheia de vida. Hoje eu conheci uma mulher chamada Lúcia. Provavelmente ela nunca vai ler isso. Na verdade, provavelmente ela nem sabe que eu existo. Mas eu precisava escrever. Porque aconteceu uma coisa estranha. Passei o dia inteiro pensando nela. Lúcia sentiu um sorriso surgir sem perceber. Continuou lendo. Ela estava tentando alcançar uma pasta na prateleira mais alta do escritório. Quando finalmente conseguiu, quase derrubou tudo no chão. Tentou fingir que nada aconteceu. Mas ficou vermelha igual uma criança pega fazendo arte. Foi naquele momento que eu pensei. Pronto. Estou perdido. Lúcia levou a mão à boca. Ela lembrava daquela cena. Lembrava perfeitamente.
Mas nunca imaginou que Ricardo também lembrasse. Muito menos daquela forma. A carta continuava. Não sei nada sobre ela. Nem se está namorando. Nem se mora longe. Nem se gosta de café. Mas, pela primeira vez em muito tempo, estou torcendo para encontrar alguém novamente amanhã. Lúcia ficou imóvel. Porque aquele não era o Ricardo que ela conhecia. O Ricardo que ela conheceu era reservado. Discreto. Difícil de entender. Mas aquelas palavras eram diferentes. Cheias de emoção. Cheias de esperança. Ela pegou o segundo envelope. Depois o terceiro. Depois o quarto. As cartas acompanhavam os primeiros meses do relacionamento. O primeiro café. O primeiro beijo. O pedido de namoro. Pequenos momentos que ela havia esquecido completamente. Mas que Ricardo havia registrado em detalhes. Como se cada memória fosse preciosa demais para ser perdida. Então encontrou um envelope mais grosso. A data fez seu coração acelerar. 22 de junho de 1996. O dia do pedido de casamento. Com as mãos trêmulas, ela abriu. Se você estiver lendo isso algum dia, preciso confessar uma coisa. Hoje foi o dia em que senti mais medo em toda a minha vida. Mais do que entrevistas de emprego. Mais do que problemas financeiros. Mais do que qualquer outra coisa. Porque hoje eu pedi você em casamento. Lúcia sorriu entre lágrimas. A carta continuava. E enquanto você demorava para responder, eu tive tempo suficiente para imaginar 1000 maneiras diferentes de ser rejeitado. Foram provavelmente os 10 segundos mais longos da minha vida. Ela soltou uma risada involuntária. Ricardo sempre parecia tão seguro, tão controlado. E ali estava a prova de que não era bem assim. Mas foi a última parte da carta que fez seu sorriso desaparecer. Se algum dia você ler estas palavras, talvez eu já tenha falhado como marido. Talvez eu tenha me tornado alguém difícil de amar. Talvez você olhe para mim e não consiga mais enxergar o homem por quem se apaixonou. Se isso acontecer, quero que saiba de uma coisa. Mesmo que eu estrague tudo no futuro, hoje foi o dia mais feliz da minha vida. Lúcia baixou lentamente a carta. O quarto ficou em silêncio. Ela sentiu um aperto estranho no peito. Porque aquele homem parecia conhecer um futuro que ainda nem existia. Como se já soubesse que um dia perderia algo importante. Ou alguém. Ela olhou novamente para dentro da caixa. Ainda havia dezenas de envelopes. Décadas inteiras de casamento guardadas ali. Mas um deles chamou sua atenção imediatamente. Diferente dos outros, aquele envelope tinha uma pequena mancha escura no canto. Como se tivesse sido molhado por lágrimas. A data escrita na frente fez o sangue de Lúcia gelar. 3 de novembro de 1998. O pior dia da vida deles. Um dia sobre o qual Ricardo jamais voltou a falar. E que mudou o casamento dos dois para sempre. Com as mãos tremendo, ela puxou o envelope para perto. Porque aquela era uma história que ela acreditava conhecer. Mas estava prestes a descobrir que talvez nunca tivesse sabido a verdade. Lúcia ficou olhando para a data por vários segundos. 3 de novembro de 1998. Mesmo depois de tantos anos, aquela data ainda era capaz de apertar seu coração. Foi o dia em que ela e Ricardo receberam uma notícia que mudou suas vidas. Uma notícia que marcou o casamento dos dois antes mesmo que completassem 5 anos juntos. Com as mãos trêmulas, ela abriu o envelope. A folha parecia ter sido dobrada e desdobrada inúmeras vezes. Como se Ricardo tivesse voltado aquelas palavras mais de uma vez. Ela começou a ler. Hoje foi o dia em que vi você desabar. E descobri uma coisa sobre mim. Eu não sei como lidar quando a pessoa que amo está sofrendo. Lúcia sentiu o peito apertar. Continuou. Passei o dia inteiro tentando encontrar as palavras certas. Mas nenhuma parecia suficiente. Nenhuma parecia capaz de diminuir sua dor. Então fiz o que sempre faço quando me sinto impotente. Fiquei em silêncio. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Porque aquela frase descrevia Ricardo perfeitamente.
Ele sempre se calava quando as situações ficavam difíceis. Sempre. A carta prosseguia. E talvez você tenha interpretado esse silêncio como frieza. Talvez tenha pensado que eu não me importava. Mas a verdade é exatamente o contrário. Eu me importava tanto que não conseguia respirar. Lúcia fechou os olhos. Quantas vezes ela havia pensado justamente isso? Quantas vezes acreditou que Ricardo era indiferente? Quantas vezes se sentiu sozinha? Ela voltou a ler. Enquanto você chorava no quarto, eu fui para a garagem. Você provavelmente nem percebeu. Fiquei sentado dentro do carro por quase 1 hora. Não porque queria fugir, mas porque não suportava ver você sofrer sem conseguir fazer nada. As mãos dela começaram a tremer, porque aquilo também era verdade. Ela lembrava daquele dia. Lembrava de procurar Ricardo pela casa e não encontrá-lo. Na época, pensou que ele simplesmente não queria enfrentar a situação. Mas a carta mostrava outra versão. Uma versão que ela jamais havia considerado. A carta seguia. E naquela noite eu tomei uma decisão. Prometi a mim mesmo que passaria o resto da vida tentando proteger você das dores que eu pudesse carregar no seu lugar. Hoje percebo que talvez essa tenha sido uma promessa impossível. Mas fiz mesmo assim. Lúcia respirou fundo. O nó em sua garganta aumentava a cada linha. Então seus olhos chegaram ao final da carta. E ali havia uma frase que a deixou imóvel. Uma frase simples, mas devastadora. Talvez o maior erro da minha vida tenha sido tentar amar você carregando tudo sozinho. Lúcia baixou lentamente o papel. O quarto parecia menor, mais pesado, mais silencioso. Ela começou a perceber um padrão. As cartas não estavam revelando um homem diferente. Estavam revelando o mesmo homem. Só que por dentro. O Ricardo que ela conhecia era feito de silêncios. O Ricardo que escrevia aquelas cartas era feito de sentimentos que nunca encontravam saída. Ela enxugou as lágrimas e olhou novamente para a caixa. Ainda restavam muitos envelopes. Décadas inteiras. Mas um deles chamou sua atenção imediatamente. Era mais recente. Muito mais recente. Apenas alguns anos antes do pedido de divórcio. Na frente, uma data. E abaixo dela, apenas 3 palavras. O dia que falhei. Lúcia sentiu o coração acelerar, porque ela sabia exatamente a que dia aquela carta se referia. Foi o dia em que, pela primeira vez, ela cogitou deixar Ricardo. E, até aquele momento, acreditava que ele nunca havia percebido. Lúcia ficou olhando para o envelope por alguns segundos. O dia que falhei. Não precisava de mais nada. Ela sabia exatamente qual era aquele dia. Ou pelo menos achava que sabia. Foi numa sexta-feira de outubro. Os filhos já eram adultos. A casa já não tinha o barulho de antes. E o casamento parecia viver apenas por hábito. Naquela semana, Lúcia completará 50 anos. Não queria festa. Não queria presentes caros. Não queria viagens. Só queria uma noite simples ao lado do marido. Uma conversa. Um jantar. Um gesto. Qualquer coisa que mostrasse que ainda era importante para ele. Mas Ricardo chegou tarde. Mais tarde do que o normal. Entrou pela porta carregando o cansaço de sempre. Cumprimentou-a com um beijo distraído na testa. E só então percebeu o bolo sobre a mesa. O bolo que ela mesma havia comprado. O bolo que já estava pela metade porque os filhos passaram mais cedo para visitá-la. Naquele instante, o rosto dele mudou. Mas já era tarde. Muito tarde. Lúcia lembrava daquela noite como se tivesse acontecido ontem. Lembrava do silêncio durante o jantar. Lembrava das respostas curtas. Lembrava de ir dormir chorando sem que ele percebesse. Ou pelo menos era o que ela acreditava. Com o coração apertado, abriu a carta. Hoje eu falhei com você. Talvez mais do que em qualquer outro dia. Ela continuou lendo. Passei meses sabendo que seu aniversário estava chegando. Passei meses pensando no que fazer. Queria que fosse especial. Queria fazer algo que mostrasse o quanto você é importante para mim.
Lúcia franziu a testa. Aquilo não fazia sentido. Porque nada especial havia acontecido. Absolutamente nada. A carta prosseguia. Durante semanas guardei dinheiro escondido. Pouco por pouco. Sem você perceber. Meu plano era levar você para conhecer o lugar onde passamos nossa lua de mel. Lúcia congelou. A pousada. A pequena pousada nas montanhas onde passaram os primeiros dias como marido e mulher. Ela não pensava naquele lugar havia anos. Continuou lendo. Eu já tinha reservado tudo. Quarto. Jantar. Fim de semana inteiro. A respiração dela ficou pesada. Então seus olhos chegaram ao parágrafo seguinte. E tudo mudou. Mas naquela manhã recebi uma ligação do hospital. Lúcia sentiu um frio percorrer a espinha. A cirurgia do Paulo foi antecipada. Paulo. O irmão mais novo de Ricardo. Ela lembrava. Lembrava perfeitamente. Na época ele enfrentava um problema sério de saúde. Mas nunca soube dos detalhes. Nunca. A carta continuava. Faltava dinheiro. Muito dinheiro. Mais do que ele tinha. Mais do que minha mãe tinha. Mais do que qualquer um da família podia pagar. As mãos de Lúcia começaram a tremer. Ela já sabia para onde aquilo estava indo. Mas não queria acreditar. Usei todo o dinheiro da viagem. Uma lágrima caiu sobre o papel. Todo ele. Lúcia levou a mão à boca. Seu coração batia cada vez mais forte. Eu poderia ter contado para você. Deveria ter contado. Mas tive vergonha. A vergonha. Sempre ela. A mesma palavra aparecendo de formas diferentes em todas as cartas. Vergonha de falhar. Vergonha de preocupar. Vergonha de não ser suficiente. Ela continuou. Então fiz o que sempre faço. Fiquei calado. Lúcia fechou os olhos. Porque aquela frase começava a explicar 30 anos inteiros de casamento. Não era falta de amor. Era incapacidade. Era medo. Era silêncio. Mas a próxima linha fez seu coração parar. Naquela noite, quando vi você chorando escondida no quarto, fiquei do lado de fora da porta por quase 20 minutos. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Ela nunca soube disso. Nunca. Eu queria entrar. Queria explicar tudo. Queria abraçar você. Mas quanto mais tempo passava, mais difícil parecia. O quarto ficou em silêncio. Apenas o som da chuva batendo na janela. Então Lúcia chegou à última página. E encontrou algo que não esperava. Uma fotografia. Pequena. Antiga. Dobrado atrás da carta. Ela a retirou cuidadosamente. E quando viu a imagem, sentiu o chão desaparecer. Porque era uma foto dela. Dormindo no sofá. Tirada naquela mesma noite. E atrás da fotografia havia uma frase escrita pela mão de Ricardo. Uma única frase. Mas suficiente para mudar tudo. Foi nesta noite que percebi que estava perdendo você. Lúcia ficou muito tempo olhando para a fotografia. A chuva continuava batendo na janela. Mas ela já não a ouvia. Sua atenção estava presa naquela frase. Foi nesta noite que percebi que estava perdendo você. Durante anos, ela acreditou que Ricardo não percebia nada. Não percebia sua tristeza. Não percebia sua solidão. Não percebia o vazio que crescia entre eles. Mas as cartas contavam outra história. Uma história muito mais dolorosa. Porque mostravam que ele percebia. Percebia tudo. E, ainda assim, não conseguia fazer nada. Com as mãos trêmulas, Lúcia voltou a olhar para a caixa. Os envelopes mais antigos já estavam espalhados sobre a cama. Agora restavam os mais recentes. Os mais perigosos. Os que se aproximavam do fim. Ela escolheu um. A data era de apenas 3 anos antes do divórcio. Abriu. E começou a ler. Hoje você sorriu para o entregador mais do que sorriu para mim durante toda a semana. Lúcia sentiu o coração apertar. A carta continuava. Não estou com ciúmes. Estou assustado.
Ela engoliu em seco. Porque percebi uma coisa. Você ainda sabe sorrir. Só não sorri mais quando está comigo. Lúcia fechou os olhos. Aquelas palavras doíam. Porque eram verdade. Nos últimos anos ela havia se acostumado a viver ao lado de Ricardo. Mas já não se alegrava com sua presença. Ele havia se tornado parte da mobília da casa. Algo sempre presente, mas raramente notado. A carta prosseguia. Talvez eu tenha demorado demais para entender que amor não sobrevive apenas porque duas pessoas decidiram se casar. Ela continuou lendo. Talvez eu tenha passado tantos anos tentando ser responsável, trabalhar, pagar contas e cuidar de todos, que esqueci de cuidar de você. Uma lágrima caiu sobre o papel. Mas então veio a frase que a fez prender a respiração. Na verdade, acho que esqueci de cuidar de nós. Lúcia abaixou a carta. O silêncio tomou conta do quarto novamente. E pela primeira vez desde que abrirá a caixa, uma pergunta surgiu dentro dela. Não uma pergunta sobre Ricardo. Uma pergunta sobre ela mesma. Ela também havia desistido? Durante anos culpou o marido pela distância. Mas quantas vezes ela tentou atravessar a ponte que existia entre os dois? Quantas vezes insistiu? Quantas vezes procurou entender o silêncio dele? A resposta não era simples. E isso a incomodava. Ela pegou outro envelope. Mais recente. Muito mais recente. Menos de um ano antes do pedido de divórcio. Quando abriu, percebeu imediatamente algo diferente. A letra estava menos firme. Mais cansada. Mais pesada. Ela começou a ler. Hoje ouvi você conversando com nossa filha. Lúcia sentiu o coração acelerar. Continuou. Você não sabia que eu estava no corredor. As mãos dela começaram a tremer. Porque ela lembrava daquela conversa. Lembrava perfeitamente. Foi quando disse à filha que já não sabia se amava o marido. Foi a primeira vez que falou aquilo em voz alta. A primeira. A carta seguia. E quando ouvi você dizer que estava cansada, percebi que finalmente tinha chegado ao limite. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Não fiquei com raiva. Outra lágrima. Porque, se eu fosse você, talvez também estivesse cansado de mim. Lúcia levou a mão à boca. O peito parecia apertado demais para respirar. Mas nada preparou para o que veio depois. Porque, pela primeira vez em todas as cartas, Ricardo escreveu algo que ela jamais imaginou ler. Se um dia você decidir ir embora. Ela parou. Respirou fundo. E continuou. Eu não vou tentar impedir. O coração dela disparou. As palavras ficaram borradas pelas lágrimas. Mas ela continuou. Não porque eu não ame você. Mais uma lágrima. Mas porque amo. O quarto parecia girar. Se chegar o dia em que minha presença trouxer mais tristeza do que alegria, não vou pedir que fique presa a mim. Lúcia já chorava sem perceber. E então chegou a última linha. A última. A mais dolorosa de todas. Prefiro perder você livre do que manter você infeliz ao meu lado. Lúcia deixou a carta cair sobre a cama. Foi exatamente o que aconteceu na noite do divórcio. Exatamente. Ela pediu para ir embora. E Ricardo não lutou. Não porque não a amava, mas porque acreditava estar fazendo o que era melhor para ela. Então seus olhos voltaram para dentro da caixa. Restavam apenas 3 envelopes. 3. E um deles era diferente de todos os outros. Não tinha data. Não tinha título. Não tinha nenhuma anotação. Apenas seu nome escrito na frente. Lúcia. Nada mais. E, por algum motivo que ela não conseguia explicar, teve medo de abrir aquela carta. Lúcia ficou encarando o envelope por vários minutos. Os outros tinham datas. Tinham referências. Tinham contexto. Aquele não. Apenas seu nome. Lúcia. Como se Ricardo tivesse escrito aquelas palavras não para registrar uma memória, mas para falar diretamente com ela. Ali. Naquele momento. Com o coração acelerado, ela abriu o envelope.
Havia apenas uma folha. Uma única folha, dobrada cuidadosamente ao meio. Ela respirou fundo e começou a ler. Se você chegou até esta carta, significa que leu boa parte da minha vida. Lúcia sentiu um arrepio. Talvez agora você saiba coisas que nunca tive coragem de dizer. Ela continuou. Talvez agora entenda por que tantas vezes fiquei em silêncio. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Mas então a carta tomou um rumo diferente. Um rumo que ela não esperava. Durante anos achei que meu maior defeito era não saber falar sobre sentimentos. Ela continuou lendo. Mas hoje percebo que meu maior defeito foi acreditar que você conseguiria adivinhar aquilo que eu nunca dizia. Lúcia fechou os olhos. Aquela frase atingiu algo profundo. Porque era verdade. Dolorosamente verdade. Quantas vezes ela havia esperado um gesto, uma palavra, uma explicação? Algo que nunca veio. A carta seguia. E a culpa não é sua. Ela respirou fundo. Você não falhou por não entender o que eu escondia. Mais lágrimas. Eu falhei por esconder. Lúcia apertou a carta contra os dedos. O quarto parecia menor, como se as paredes estivessem se aproximando. Então chegou ao próximo parágrafo. E tudo mudou. Existe uma pergunta que me acompanha há muitos anos. Ela continuou. Se eu pudesse voltar no tempo e reviver nosso casamento, eu faria tudo diferente. Lúcia sentiu o coração acelerar, porque conhecia sua própria resposta. Sim, ela mudaria muitas coisas. Mas precisava saber a dele. Precisava. A próxima linha fez seus olhos se encherem de lágrimas. Não. Ela parou. Leu novamente. Não. Mais uma vez. Eu não mudaria o dia em que conheci você. Lúcia levou a mão à boca. Não mudaria nosso primeiro encontro. Outra lágrima. Não mudaria nossas dificuldades. Outra. Não mudaria nossa pequena casa. Outra. Não mudaria as noites sem dinheiro. Outra. Não mudaria nossos filhos. Ela já não conseguia conter o choro. Mas a carta ainda não havia terminado. E o golpe mais forte ainda estava por vir. Existe apenas uma coisa que eu mudaria. Lúcia sentiu o peito apertar. Continuou. Eu teria dito mais vezes que amava você. O silêncio tomou conta do quarto. Ela chorava agora sem tentar esconder. Porque durante anos acreditou que Ricardo não sentia. Quando o problema era outro. Ele sentia. Sentia profundamente. Só não sabia demonstrar. Mas então ela percebeu algo. A carta terminava de forma estranha. Como se estivesse incompleta. Como se faltasse uma página. Ela virou o papel. Nada. Olhou dentro do envelope. Vazio. Franziu a testa. Foi quando percebeu algo que havia passado despercebido. No fundo da caixa, escondido sob todos os outros envelopes, havia um compartimento menor. Uma espécie de gaveta secreta. Suas mãos começaram a tremer. Com cuidado, puxou a pequena peça de madeira. E encontrou o que estava escondido ali. Um único envelope. Mais grosso. Lacrado. Nunca aberto. E diferente de todos os outros. Porque naquele havia uma inscrição escrita pela mão de Ricardo. Uma frase que fez seu coração parar. Abra apenas depois que eu for embora. Lúcia ficou olhando para o envelope como se ele pudesse explodir em suas mãos. Abra apenas depois que eu for embora. A frase parecia simples, mas carregava um peso enorme. Porque, pela primeira vez desde que encontrara a caixa, ela sentiu medo. Medo do que poderia descobrir. Medo do que ainda não sabia. Medo de chegar ao final daquelas cartas. Durante alguns segundos, pensou em parar. Fechar tudo. Esperar Ricardo voltar. Mas então lembrou de algo. 30 anos. 30 anos esperando respostas. 30 anos tentando entender um homem que sempre escondia parte de si. Não. Ela precisava saber. Com cuidado,
Rompeu o lacre. Dentro havia várias folhas. Mais do que em qualquer outra carta. A letra de Ricardo parecia mais recente, mais madura, mais cansada. Ela começou a ler. Lúcia, se você está lendo isso, significa que finalmente fui embora. As lágrimas já voltaram aos olhos dela. Mas continuou. Não sei se isso aconteceu por causa do divórcio. Não sei se aconteceu porque Deus decidiu me chamar primeiro. Não sei qual dos dois caminhos nos trouxe até aqui. Lúcia sentiu o coração apertar. Mas continuou. Só sei que esta é a única carta que escrevi esperando que você realmente lesse. Ela parou por um instante. Respirou fundo. E seguiu. Todas as outras foram escritas para aliviar meu coração. Esta foi escrita para aliviar o seu. Uma lágrima caiu sobre o papel. Durante anos você tentou me amar. Outra lágrima. E durante anos eu tentei amar você. Mais uma. Mas em algum momento nós paramos de caminhar um em direção ao outro. Lúcia fechou os olhos. Porque aquela frase não apontava culpados. Não acusava ninguém. Apenas dizia a verdade. A dolorosa verdade. O casamento deles não havia acabado em uma única noite. Havia acabado aos poucos. Silenciosamente. Ano após ano. Mas então ela chegou ao trecho seguinte. E o chão desapareceu sob seus pés. Existe uma coisa que nunca tive coragem de contar. Lúcia prendeu a respiração. As mãos tremiam. O coração disparou. Finalmente. O grande segredo. A revelação que talvez explicasse tudo. Ela continuou lendo. E talvez você fique com raiva por eu ter escondido isso. Mais uma linha. Talvez você chore. Outra. Talvez deseje ter descoberto antes. Lúcia sentiu as lágrimas escorrerem. E então leu. Nos últimos 8 anos, eu passei na frente daquela casa todos os meses. Ela franziu a testa. Que casa? Continuou. A pequena casa branca na serra. O coração dela disparou. A pousada. A mesma pousada onde passaram a lua de mel. A mesma que aparecia em uma das cartas anteriores. As mãos de Lúcia começaram a tremer ainda mais. Todo mês eu parava o carro. Ela continuou. Ficava alguns minutos olhando. Outra lágrima. E depois ia embora. Lúcia já chorava. Mas não entendia. Por quê? Por que fazer aquilo? A resposta veio logo abaixo. Porque eu estava esperando o dia em que teria coragem de convidar você para voltar comigo. Ela levou a mão à boca. O peito apertou. Eu imaginei essa viagem centenas de vezes. Outra lágrima. Imaginei nós dois andando pelas trilhas. Outra. Conversando sem pressa. Outra. Começando de novo. Lúcia não conseguia respirar direito. Porque, enquanto ela acreditava que Ricardo havia desistido do casamento, ele ainda sonhava com ele. Ainda. Mesmo depois de tudo. Mas então seus olhos chegaram às últimas linhas. E elas a destruíram completamente. Se você está lendo isso depois do divórcio. Ela continuou. Então significa que fui covarde mais uma vez. O papel tremia entre seus dedos. Porque eu deveria ter dito tudo isso olhando nos seus olhos. Lúcia já não enxergava direito por causa das lágrimas. Mas continuou. E encontrou a última frase. A frase que mudou tudo. A frase que a fez levantar da cama imediatamente. Se ainda existir uma pequena chance, eu estarei esperando por você na pousada, no dia 14 de setembro. Lúcia congelou. 14 de setembro. A data em que se conheceram. A data que aparecia na primeira carta. A data que Ricardo jamais esqueceu. Ela olhou para o calendário pendurado na parede. E sentiu o coração parar. Porque faltavam apenas 2 dias. Lúcia não dormiu naquela noite. Nem na seguinte. As cartas estavam espalhadas sobre a cama. 30 anos de amor. 30 anos de erros.
30 anos de silêncios. Pela primeira vez, ela conseguia enxergar o casamento inteiro. Não apenas as feridas, mas também tudo que existiu entre elas. E talvez fosse isso que mais doesse. Porque não havia um vilão naquela história. Havia apenas duas pessoas que se amavam. E que, aos poucos, aprenderam a sofrer em silêncio. Na manhã do dia 14 de setembro, Lúcia tomou uma decisão. Pegou as chaves do carro. Entrou sem avisar ninguém. E começou a dirigir. Durante todo o caminho, uma única pergunta a acompanhava. E se eu estiver chegando tarde demais? A estrada parecia mais longa do que ela lembrava. As montanhas, as curvas, as árvores. Tudo parecia carregado de memórias. Quando finalmente avistou a pequena pousada branca, seu coração disparou. Era exatamente como Ricardo havia descrito. Exatamente como nas fotografias antigas. Lúcia estacionou. Desceu do carro. E ficou parada por alguns segundos. O vento balançava seus cabelos. Suas mãos tremiam. Parte dela queria correr. A outra queria voltar para casa. Mas então ouviu uma voz. Lúcia. Ela se virou. E lá estava ele. Ricardo. Parado a poucos metros. Mais grisalho. Mais cansado. Mas com o mesmo olhar que tinha quando a viu pela primeira vez. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse nada. 30 anos pareciam estar parados entre eles. Então Ricardo falou. Eu quase não vim. Lúcia soltou uma pequena risada entre lágrimas. Eu quase não vim também. Os dois sorriram. Um sorriso tímido. Nervoso. Como se fossem novamente aquele rapaz e aquela moça do escritório. Como se o tempo tivesse dado uma volta completa. Ricardo abaixou os olhos. Você encontrou a caixa. Não era uma pergunta. Ela assentiu. Encontrei. O silêncio voltou. Mas, pela primeira vez em décadas, não parecia um inimigo. Parecia apenas um espaço esperando ser preenchido. Ricardo respirou fundo. Eu deveria ter falado tudo isso para você. Sim. Muito antes. Sim. Ele concordou com a cabeça. Sem desculpas. Sem justificativas. Apenas verdade. Então Lúcia deu um passo à frente. E eu deveria ter tentado entender você antes de desistir. Ricardo ergueu os olhos. As lágrimas já escorriam pelo rosto dele. Porque aquela era a primeira vez em muitos anos que conversavam de verdade. Sem orgulho. Sem acusações. Sem paredes. Apenas dois corações cansados. Lúcia então tirou algo da bolsa. Um envelope. O primeiro envelope da caixa. A carta escrita no dia em que ele a conheceu. Ela o entregou. Acho que isso pertence a nós dois. Ricardo sorriu. E chorou ao mesmo tempo. Um homem que passou a vida escondendo sentimentos finalmente não tinha mais forças para escondê-los. Foi então que Lúcia fez uma pergunta. A pergunta mais importante de toda aquela história. Ricardo, depois de tudo isso, ainda existe espaço para nós? Ele a olhou por alguns segundos. Como se estivesse contemplando um milagre. Então respondeu. Lúcia, eu nunca parei de deixar espaço para você. As lágrimas venceram de vez. Ela caminhou até ele. E o abraçou. Não foi um abraço de paixão. Foi maior do que isso. Foi um abraço de perdão. De saudade. De reencontro. De duas vidas que quase seguiram caminhos diferentes. E que, por misericórdia de Deus, encontraram uma segunda chance. Naquele dia, eles caminharam pelas trilhas da serra. Conversaram durante horas. Riram. Choraram. Contaram coisas que deveriam ter contado 20 anos antes. E, pela primeira vez em muito tempo, sentiram que estavam novamente do mesmo lado. Meses depois, os filhos receberam um convite inesperado. Não era um casamento. Mas quase. Era uma celebração. Uma renovação de votos. No mesmo lugar onde tudo havia começado. Quando Lúcia entrou de mãos dadas com Ricardo, todos perceberam algo.
Eles não pareciam um casal que havia sobrevivido a 30 anos de casamento. Pareciam um casal que havia acabado de se reencontrar. E talvez fosse exatamente isso. Porque algumas histórias de amor não terminam quando o amor acaba. Elas terminam quando as pessoas param de lutar por ele. E, felizmente, Lúcia e Ricardo decidiram lutar mais uma vez. Dessa vez, juntos. Fim. Se quiser acompanhar mais histórias emocionantes como essa, curta e se inscreva no canal.